Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender a instalar o Audacity no computador de vocês e já verificar algumas questões aí de captura de som. Vamos lá. Antes da gente iniciar, eu gostaria de passar algumas dicas para vocês. A primeira delas é que para quem não tem um microfone profissional em casa, improvise, né? Nesse momento de quarentena a gente tem muitos professores e muitos alunos precisando utilizar alguma forma de captura de som em algum momento, certo? Eu utilizo aqui o velho celular, tá? Eu utilizo esse microfone aqui, que é o microfone do meu próprio fone de ouvido, tá? E eu utilizo também um programinha aqui que vocês devem estar vendo que ele está gravando, tá? Para captura do meu som. Tem gente que gosta de ligar direto no computador, eu não gosto muito porque às vezes a entrada desse fone que eu tenho ela não funciona muito bem, por exemplo, no notebook. Vocês também podem estar utilizando aqui o famoso microfone de lapela, né? Esse microfone aqui deve estar uns R$20 para comprar aí, ele não é muito caro, tá? Mas se não puder comprar também. Esse microfone de lapela, quando a gente conecta ele no celular, ele não funciona bem. Isso porque ele tem duas entradas aqui, tá? Aí é necessário ter um outro adaptador, que é esse aqui também, acho que não está dando para ver muito bem, mas é um adaptador e ele muda então a ponta aqui. Então a gente vem com esse adaptador aqui e aí liga então ele no celular, tá? Temos dois tipos de adaptador, nós temos esse aqui, deve estar uma faixa de 12 a 15 reais, e também temos esse outro aqui que é um pouquinho diferente, mas ele faz a mesma função, tá? É o mesmo tipo de recurso. Bom, além do microfone de lapela, tem quem goste aí de fazer a captura por meio de uma câmera ou da webcam, tá? Eu trouxe aqui uma câmera simples, mas tem gente que faz a captura por aqui. Eu não oriento muito, porque quando a gente está num ambiente, como eu estou num quarto, por exemplo, que não tem muita, não abafa muito som, fica longe o som, né? E então, quando a gente vai trabalhar com algum tipo de gravação, por exemplo, com materiais, essas gravações elas ficam ruins, justamente por eu estar longe da minha câmera, então eu fico com o som muito aberto, tá? E também orientaria que vocês não utilizassem fones de ouvido, principalmente esses Bluetooths, né? Que tem aí o microfone na lateral. Se o microfone ele não estiver colado na boca, por exemplo, não tiver um abafador de som, que nem é o caso desse aqui, que ele é apenas um plástico ao microfone dele, o som vai ficar prejudicado também. Fica até pior do que esse que eu estou utilizando aqui para captura com o celular. Então, eu queria iniciar o vídeo de hoje com essas dicas, para que vocês pensem aí na forma que vocês vão captar o som de vocês, tá certo? Bom, iniciamos aqui falando então do Audacity. O Audacity ele é um programa simples de utilizar, mas às vezes ele dá algumas dores de cabeça, né? Então a gente começa aqui, eu começo mostrando para vocês onde a gente baixa, entrando no Google aqui, digitando por Audacity, a primeira opção que aparece é essa Audacity 2.4.2, isso na versão agora de 2020. Tá? Aqui na tela que ele abre, vocês podem verificar que tem a parte de versão mais recente, eu clico nela e depois eu clico em Download. A instalação, pessoal, do Audacity, ela é muito simples. E o Audacity ele vai para a área de trabalho, então ele gera este ícone aqui, ó, de Audacity. Dois cliques aqui, vamos abrir o programa e dar uma mensagem inicial aqui, podemos clicar em não exibir novamente e clicamos em OK. O que eu quero mostrar para vocês aqui é um erro muito comum. Quando eu gravo no celular ou gravo algum tipo de mídia que não é suportada aqui, alguma extensão de mídia que não é suportada pelo Audacity, ele gera um erro. Então eu gravei aqui, por exemplo, o Recording 89 aqui, tá na minha área de trabalho aqui, ele foi gravado por meio do meu celular. Quando eu arrasto ele para cá para importação, ele dá o seguinte erro, olha só. Esse arquivo aqui é um arquivo de Advanced Audio Recording, sem a biblioteca FFmpeg opcional, o Audacity não pode abrir esse tipo de arquivo. Caso contrário, você precisa converter o formato suportado, como WAV ou AIFF. Nós temos algumas formas de conversão aqui. Podemos utilizar o VLC, por exemplo, para converter para algum desses formatos aqui.
Mas eu prefiro resolver o problema no Audacity. O que acontece? Não é um problema, é porque o Audacity, como ele é open source, ele é gratuito, tem algumas mídias que por padrão ele não pode trazer aqui a compatibilidade, porque elas são pagas. Então para resolver isso a gente vem no menu editar, clica em preferências, e aqui em preferências a gente desce até bibliotecas. Em bibliotecas eu vou colocar assim, ó, biblioteca FFmpeg, baixar. Ele vai abrir o site aqui. No site eu busco pela opção de Windows. Se vocês estiverem utilizando Mac ou Linux, também tem a opção aqui. Clico aqui em Windows. Ele abre uma tela às vezes um pouco confusa, tá, pessoal? E aí aqui nessa tela que ele abriu por primeiro, eu vou aqui, ó, instale. E aí ele abre uma outra tela ainda, tá? Nessa outra tela eu vou simplesmente clicar aqui em Download Page. Ele vai abrir uma nova tela e nessa tela é que vem o pulo do gato. Quando a gente faz o download aqui do Lane, que é esse 3.9, 9.3 para o Windows, ele instala, mas ele não funciona. Eu preciso baixar aqui essa outra opção aqui embaixo, ó, ffmpeg-win 2.2.exe ou .exe. Tá? Eu já baixei ele, na verdade ele está aqui nos meus downloads, tá? E eu vou executar este aplicativo aqui. Vou dizer que sim. Vou clicar em OK, avançar, avançar, avançar e instalar. Ele faz uma rápida instalação aqui. Clico em concluir. Importante sempre, pessoal, fechar o Audacity e abrir novamente. Pronto. Agora eu vou tentar arrastar novamente aqui e vocês vão perceber que ele não gerou mais o erro. Então, sempre fiquem atentos a essa situação, tá? Bom, outras dicas aqui. Quando a gente faz a captura de um áudio, às vezes ele fica com um certo ruído no fundo. Para que eu possa remover esse ruído, eu sempre solicito que vocês deixem pelo menos uns 10 segundos de captura de áudio ou som ambiente. Então isso significa eu iniciar a minha gravação e eu deixar alguns segundos aqui o meu aparelho ou o meu aplicativo do celular gravando o som ambiente. Então vocês podem perceber que no áudio que eu estou usando de exemplo aqui, bem no início, nós temos uma parte que já está aqui sem gravação de áudio algum, certo? Então o que eu faço? Como é que eu faço para remover o ruído? Essa remoção de ruído, pessoal, pode ser um ruído do meu ambiente ou pode ser um ruído externo. Às vezes um latido de cachorro, algum outro ruído externo que eu tenho, uma moto que passou na rua. Consigo remover 100%? Não consigo remover 100%. Muitas vezes eu tenho que gravar novamente o áudio, tá? Mas aqui eu já consigo reduzir muita coisa. Como é que eu faço isso então? Primeira coisa, nessa parte que eu deixei no início do meu áudio, com aquela captura em branco, por exemplo, eu seleciono essa parte aqui, tá? Estão vendo que eu selecionei aqui. Eu venho em efeitos e eu clico em redução de ruído. Em redução de ruído, eu clico em obter perfil de ruído. Quando eu obtenho o perfil do ruído, eu estou dizendo para o software o seguinte: olha só, eu quero tirar dessa minha faixa aqui um ruído que está apresentando nesse período aqui, mas ele não vai tirar de todo o meu áudio. Percebam que apenas nesse momento eu obtive o perfil de ruído. Como é que eu faço agora então para remover esse ruído que eu selecionei de todo o meu áudio? Eu seleciono todo ele, posso clicar 2 vezes aqui, está todo selecionado, clico em efeitos, vou novamente em redução de ruído e agora, em vez de obter o perfil, porque eu já obtive antes, eu vou clicar em OK. Ele vai fazer um processamento aqui e ele já retirou, então, percebam que ele mudou aqui bastante o meu áudio. Eu vou tentar arrastar um outro áudio aqui para deixar ele na camada de baixo e aí vocês podem comparar aqui os dois. Percebam por esse primeiro pontinho aqui, ó. Ele dá uma leve mudança aqui, né, nessas linhas e também nos gráficos aqui, quase imperceptível.
Mas pessoal, quando a gente tem um ruído, ele consegue retirar muita coisa daqui. E aí vocês podem testar o áudio. Se não ficou bom o suficiente, eu acho que eu podia mexer um pouquinho mais. Clica novamente na faixa aqui, vai novamente em efeitos, redução de ruído de novo e clica em OK de novo. Ele vai dar mais uma enxugada, tá? Mas muitas vezes ele acaba distorcendo a voz. Então é importante que vocês façam essa comparação do áudio original, né, daquela redução de ruído inicial, com a segunda etapa de redução de ruído. Bom, Daniel, mas olha só, o meu áudio ele ficou muito baixo. Eu queria aumentar um pouquinho o meu áudio. Nós temos a opção aqui, na própria lateral aqui, de ganho em decibéis. Às vezes nós estamos com um microfone que não faz uma captura muito boa e eu preciso então aumentar um pouquinho o ganho desse áudio. Eu faço isso então por meio dessa ferramenta aqui. Eu venho em ganho em decibéis e clicando com o mouse e arrastando para a direita, eu posso ter um ganho em decibéis. Então percebo que quando eu faço isso, ele muda também as minhas faixas aqui e deixa o meu áudio mais estourado. Vou aumentar mais um pouco ainda. Então ele aumenta consideravelmente aqui o meu áudio e ganho em decibéis. Eu tenho também o balanço, que seria para jogar, por exemplo, quando temos um fone, jogando o balanço do áudio para a direita ou para a esquerda. Não é o nosso caso. Tá? Uma vez que eu mexi nesse áudio, vocês vão estar trabalhando aqui com um tutorial, por exemplo. E nesse tutorial eu preciso roteirizar primeiro o meu áudio e explicar as minhas telas. Então, esse processo é feito de uma forma roteirizada. Tá? A partir do momento que eu já trabalhei o meu áudio aqui, eu posso inserir cortes aqui nesse áudio, ou então posso trabalhar isso no meu programa de edição. Eu prefiro que vocês deixem o áudio aqui como ele está e que vocês trabalhem no programa de edição. Mas vamos supor que um pedaço do meu áudio aqui eu quisesse remover. Eu seleciono o pedaço do meu áudio que eu quero remover e eu pressiono Del. Simples assim. Seleciono outra parte do meu áudio que eu preciso remover, eu pressiono Del também. Perceberam que está diferente já o áudio original e o que eu cortei? Então ele já está menor. Mas eu também preciso remover esse início aqui. Esse início não faz parte do meu áudio. Seleciono, deleta. Então de uma forma básica, pessoal, o Audacity ele é muito intuitivo. Bom, terminei o meu áudio. Como é que eu faço para exportar ele? Eu venho aqui em Arquivo, Exportar, Exportar como MP3. Aqui em MP3 eu escolho a pasta que eu vou exportar, eu vou colocar aqui Recording 90 como exemplo, tá? E vou clicar em Salvar. As duas faixas serão mixadas e reduzidas a um canal mono no arquivo exportado. Ok. Por que ele deu esse erro, pessoal? Porque eu exportei o meu áudio com as duas faixas aqui que eu coloquei apenas como exemplo, tá? Eu vou excluir essa faixa de baixo que não me interessa, vou deixar apenas essa faixa de cima aqui, que é a que realmente me interessa. Vou novamente em Arquivo, Exportar, Exportar como MP3. Vou colocar como Recording 91, ele está em MP3, clico em Salvar e clico em OK. Bom, independente do software que eu estiver utilizando para edição, agora o meu recording ele está em MP3. Se eu clicar aqui no próprio arquivo aqui, passar o mouse sobre ele, tipo de item, né? Arquivo MP3. Então está pronto aqui o meu áudio para mim trabalhar com a edição do meu vídeo. Pessoal, o vídeo de hoje era sobre isso. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no canal aí e de compartilhar com seus colegas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.